Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e nós vamos trabalhar o componente de ciências, tá certo? Lembra que tinha uma tarefa de casa, que era fazer um autorretrato. Você conseguiu? Você usou o espelho? Você observou bem cada detalhe do seu rosto? O seu cabelo, o formato das suas orelhas, o formato da boca, do nariz, dos olhos, da sobrancelha. Tem pessoas que têm sobrancelha mais grossa, outras sobrancelhas mais finas. Então, você conseguiu fazer atividade? É importante, muito importante a gente se olhar, se reconhecer e conhecer cada uma das características que a gente tem. Por exemplo, a professora tem uma pinta no rosto. Então, provavelmente, se eu fosse desenhar o meu autorretrato, muito provavelmente a minha pinta teria que aparecer, porque é parte de mim, é parte da minha identidade, é parte da minha característica física, não é isso? E vocês lembram que a gente falou de vários artistas que já fizeram autorretrato. Um desses artistas famosos, foi a Frida Kahlo, vocês lembram? E a Frida Kahlo, ela tinha uma característica muito própria dela, que foi surgindo a partir dos acidentes e das doenças que ela foi tendo, lembram? Então hoje eu vou começar essa aula convidando vocês para passearem comigo um pouquinho no site do Museu Frida Kahlo, que fica no México. Esse museu é na casa que ela morou, na Casa Azul. Então a gente vai começar aqui olhando algumas fotos para saber quem era a Frida Kahlo, né? Quem é essa Frida Kahlo? Então olha lá, aqui tem ela com a família. A Frida Kahlo era de uma família de muitas mulheres, então o que acontecia? Quando ela fazia foto, normalmente ela aparecia de calça comprida. Porque lembra que a gente já falou que existia uma época em que as mulheres só podiam usar saia, né? Saia, vestidos longos, era o que caracterizava elas. A Frida, ela nas fotos, em algumas delas, ela aparece de calça comprida. Principalmente nas fotos em que ela está com as outras mulheres da família. E ela tinha um macaco como animal de estimação. O animal de estimação dela não era um cachorro, não era um gato, era um macaco. Estão vendo aqui, ó? Até tem um gato aqui, mas o animal de estimação dela é macaco. Em algumas obras dela, ele aparece. Inclusive, tem um autorretrato dela que ele aparece. No livro de vocês, o autorretrato que tá lá, que depois a gente vai ver, é com o macaco. Vamos ver outras fotos? Olha ela pintando, né? Estão vendo? E olha essa foto aqui importante, ó. É uma foto de perfil, né? Hoje seria uma selfie, né? Mas provavelmente essa foto foi alguém que fez, né? E olha as características da Frida, né? Olha as sobrancelhas dela. Essa aqui é uma característica marcante da Frida. As sobrancelhas se encontravam, ó, tá vendo? Ó o olho dela, o formato do olho, né? A boca, o rosto, o modo como ela prendia o cabelo. Pode passar, vamos lá. Esse meu quadro mágico é fantástico, né? Olha lá, tem algumas fotos dela de cabelo solto. Isto. Olha aqui, ó. Essas flores que ela usava no cabelo também eram muito características dela. A roupa colorida, né? Porque é uma característica do México. A roupa colorida, a roupa florida. É uma característica que existe lá. E que existe em alguns lugares aqui do Brasil. Na região norte, por exemplo, tem alguns festivais em que as roupas são bem floridas, bem coloridas, não é isso? Vamos lá. Aqui também, ó, numa outra foto, vamos ver. Olha aqui ela pequena, né? Quando ela era criança. Olha como que era o cabelo dela, né? Ela não era uma criança de estatura muito alta, tanto é que ela, quando adulta, continua sendo uma mulher de baixa estatura. Vamos lá. Seguindo. Olha aqui com a família, né? Com a família dela, a mãe, as irmãs. Ó, mais uma foto da Frida criança. Essa com a família, né? Olha lá, ela, aqui já depois do acidente, depois da doença, lembra que ela ficou com sequelas que nós conversamos? Então ela já ficava mais tempo sentada. E olha aqui, ó, aqui é um quadro, um autorretrato dela também, só que ela fez esse autorretrato com outros elementos. Enfim, chegamos então, né? Então, esse daqui é só para a gente conhecer um pouquinho. E eu quero mostrar para vocês um autorretrato dela pintado. Olha lá. Esse é um dos autorretratos que ela fez. Ela fez vários. Por quê? Porque ela ficou por muito tempo, depois que ela sofreu acidente, ela ficou por muito tempo deitada. Então, o que ela fazia? Ela ficava olhando para o teto. Então, ela pediu para instalar um espelho no teto para ela poder se ver. Então, ela
fez muitos autorretratos nessa época, né? Se olhando no teto e se desenhando, se pintando para o tempo passar, né? Porque imagina você ficar deitado sem ter o que fazer. Ela não, ela deitada produziu muitas obras que a gente conhece, que chegou até os nossos dias. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa página 126 do livro, que a gente trabalhou ontem, a gente começou a trabalhar ontem, essa página 126, falando um pouquinho da história da Frida Kahlo, para incentivar vocês a fazerem o autorretrato, lembram disso? Então, aí a gente aprendeu duas palavras novas, que é a poliomielite, que é uma doença que pode causar problemas motores e também respiratórios, que foi a doença que a Frida teve, mas que hoje em dia ela é uma doença praticamente erradicada porque existe vacina para isso e a gente toma quando nós somos crianças, né, pequenos. E tem as sequelas, né? Quer dizer, toda vez que eu tenho uma doença, dependendo da gravidade dessa doença ou um acidente que eu sofra, dependendo da gravidade também, eu fico com sequelas, né? Quantas pessoas que sofrem acidente acabam perdendo uma perna, né? E aí tem que se adaptar a viver sem uma das pernas, ou sofrem um acidente e acabam ficando em cadeiras de rodas. Isso são sequelas, tá certo? E a Frida tinha as sequelas dela também. Vamos descer um pouquinho a nossa página. Olha aqui, esta é uma outra criança que teve poliomielite. Lembra da poliomielite, da doença que a Frida teve? Então, essa menina também teve, que é a paralisia infantil. No caso dela, a Frida ainda caminhou por um bom tempo, né? Depois, quando ela sofreu o acidente, que ela ficou acamada e aí os problemas de saúde se agravaram. Mas no caso da nossa amiga aqui, ela caminha, mas ela precisa do auxílio de equipamentos, ela precisa da utilização de muletas, né? Para poder caminhar, para poder se locomover. Então ela não precisa de cadeira de rodas, ela precisa de muleta. Quer dizer que ela ainda tem algum tipo de movimento, só que ela precisa de auxílio, tá bom? Vamos lá. E aí aqui, ó, a gente chega, né, na Frida de novo. Isso aqui é um selo, olha, selo centenário de natalício, né? Quer dizer, quando a Frida fez 100 anos de nascimento, quando se comemorou o centenário de nascimento da Frida, foi criado no México um selo, né? Um selo de cartas e com o autorretrato dela. Lembra do macaco que eu falei? Olha lá, ó, estão vendo o macaco? Frida Kahlo, 1943. Parece 46, isso. 45. Então, olha lá, estão vendo? A foto da Frida, então, a foto não, o autorretrato, a pintura, né, da Frida, que se tornou um selo. Aí diz assim, ó, Frida Kahlo foi uma artista mexicana muito famosa. Ela pintou mais de 50 autorretratos. Lembra que eu falei para vocês que ela ficava deitada e se retratando, porque ela olhava para o espelho, se via e se retratava? Em suas pinturas representava os seus sentimentos, as coisas que gostava e seus problemas de saúde. Então a Frida, ela transformou os problemas que ela teve em arte, em obras de arte. Então, além dela retratar a identidade dela, as características dela nos autorretratos, ela também retratava características dela em outras obras, destacando inclusive os problemas que ela tinha, os problemas de saúde que ela tinha, tá certo? Então, a Frida é uma artista muito famosa, mexicana, tá ok? Vamos continuar aqui. Agora eu vou perguntar para vocês, né? Olha ali, ele tem mais uma foto, mas eu vou perguntar para vocês. Vocês conhecem pessoas que têm problemas de saúde? Pessoas que sofreram algum acidente e sofreram sequelas? Conhecem pessoas que tiveram alguma doença por falta de vacina, talvez, e ficaram com sequela? A falta de vacina, gente, foi uma coisa muito comum há muitos anos atrás no Brasil. Por quê? Não porque a vacina já não existisse, mas porque não era em todos os lugares que tinham a vacinação. Então, o que acontecia? As pessoas que moravam em cidades mais afastadas dos grandes centros acabavam não vindo por não ter como vir para vacinar o filho, ou porque não tinha como se locomover, ou por desinformação mesmo, e aí a criança acabava desenvolvendo a doença por não ter tomado a vacina. Mas hoje em dia, no Brasil,
já não existe tantos desses problemas. Por quê? Porque hoje em dia existe unidade de saúde, unidades de vacinação em todas as cidades do país, ou pelo menos em quase todas. Ou ainda naquelas que ainda não tem, existe a viabilização do acesso, ou a facilitação do acesso a essas vacinas, né? Hoje chega a vacina no país todo. Então é por isso que algumas doenças como a poliomielite a gente já não tem no Brasil, né? Por falta de vacina. Não existe, não tem porquê, porque ela foi erradicada, né? Então, pessoal, hoje a gente está falando sobre isso. Retomei a história da Frida para vocês verem que mesmo com todas as dificuldades que ela teve, com todos os problemas que ela foi adquirindo ao longo da vida, ela não deixou de produzir, ela não deixou de ser conhecida, ela não deixou de ser uma pessoa importante. Importante todos nós somos, mas o que eu quero dizer é que ela era uma pessoa que através da sua arte ganhou destaque. E você? Como é que você pode se destacar? Tem gente que se destaca em muitas coisas. Tem gente que se destaca no esporte, tem gente que se destaca nas artes, tem gente que se destaca na literatura, tem gente que se destaca no que mais, gente? Vamos lá, vamos pensar com a professora. Se destaca a partir da TV, se destaca como desenhista, como músico, não é verdade? Há muitas formas de se destacar. E o destaque se dá pelo quê? Pelo aquilo que eu tenho habilidade. Lembra que eu falei que como as pessoas são diferentes, existem habilidades diferentes. Eu posso ser hábil para a música, mas posso não ser hábil para o desenho. No entanto, eu vou ter alguém que seja hábil para o desenho e não seja hábil para a música, o que nos torna apenas diferentes e não melhores ou piores, certo? Então vamos para a nossa tarefa de casa? A nossa tarefa de casa está lá na página das fichas, certo? Lá na página 79. Então, na página 79, a gente tem essa imagem aqui e esse enunciado que diz o seguinte: circule a imagem da criança que apresenta características mais parecidas com as suas. Lembra quando eu pedi para vocês fazerem um autorretrato? O que foi que eu pedi? Para que você se olhasse no espelho, se analisasse, olhasse cada detalhe seu, cor da pele, formato do olho, da boca, do nariz, se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro. Não foi isso que eu pedi? Então, agora você já se conhece bem, não se conhece? Então, partindo desse autoconhecimento que você tem, você vai circular a criança, né, que é mais parecida com você. Ah, mas você disse que as pessoas não são iguais? Não são mesmo, mas tem características semelhantes, não tem? Então, procura aquela que tem mais características que se parecem com as suas, seja o tipo do cabelo, a cor do cabelo, a cor da... Mas não adianta ter uma característica só. Claro, se só tiver uma, tudo bem, mas procura, olha bem para todas elas, analisa cada uma das imagens e procura aquela que tem o maior número de características parecidas com o seu. Cor da pele, cor do cabelo, formato do olho, tá bom? Analisa bem, hein? E aí você vai responder o 2 ali, ó. Escreva as características da criança que você circulou. Então, eu encontrei a criança que mais se parece comigo. Aí eu vou colocar lá, qual que é a cor do cabelo dessa criança que eu escolhi, qual é a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo do cabelo. Se é curto, se é comprido, se é liso, se é encaracolado, se é grosso, se é fino, tá bom? E aí nós vamos para o número 3, que é a página, o verso da página, que diz lá: ligue as imagens ao nome dos sentimentos representados por elas. Lembra que eu falei para você que tem as nossas características que são físicas, né? Que eu olho, bato o olho e reconheço. E tem aquelas que são as nossas características emocionais, que aparecem diante das situações que a gente vive. Né? Ah, eu sou mais extrovertida, eu sou mais falante, eu sou mais introspectiva, eu tô triste, eu tô alegre, né? Eu tô manhosa. Isso aparece de acordo com as situações e elas se manifestam também. Então, isso é a prova. Ó, vocês vão olhar para o rosto, para a expressão do rosto de cada um dos meninos e vai ligar a expressão do rosto ao sentimento que ele está tendo. Se ele está alegre, se ele está assustado, se ele está triste ou se ele está bravo. Tá certo? Essa é a tarefinha de casa de hoje, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!